Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, questão 922, sobre as bem-aventuranças evangélicas. Quantas e quais são as bem-aventuranças evangélicas? Os senhores lembram do Evangelho? São Mateus, são 8. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Terceira, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quarta, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quinta, bem-aventurados que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sétima, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E oitava, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós estudamos as bem-aventuranças depois de termos visto, primeiro, as virtudes, depois os dons do Espírito Santo e depois as bem-aventuranças. Porque quando nós lemos no Evangelho, não é para entender, como o nosso Senhor fala assim, uma parábola. Nas bem-aventuranças, ele está designando um estado de alma. Uma alma muito virtuosa, nós vimos que a virtude tem a parte humana e tem a parte sobrenatural, falando das virtudes sobrenaturais, certo? Nos dons nós vimos o quê? Que é o Espírito Santo que atua na alma quando as virtudes estão a todo vapor, aí o Espírito Santo atua na alma plenamente. Então, depois disso, começa a alma justa a ter estas bem-aventuranças. Por isso, no catecismo se vê depois os dons do Espírito Santo. Então, nós ralamos com a graça de Deus sempre para praticar as virtudes. Depois, quando as virtudes estão sendo praticadas, a alma que tem os dons vai usar dos dons, porque os dons do Espírito Santo todo batizado, crismado tem, mas não sabe usá-los. Porque a ação do Espírito Santo às vezes está impedida pela falta da prática das virtudes. Então, as virtudes praticadas a todo vapor, imaginemos um barco ali no mar, indo a remo, e de repente vem os dons do Espírito Santo que sopra na vela. Diferente. Nós remamos a caminho do céu, virtudes, suor, próprio sacrifício junto com a graça de Deus, mas quando o vento sopra, na vela do barco são os dons do Espírito Santo. E para a plenitude disso, as almas já são movidas pelas bem-aventuranças, que são 8. No Evangelho de São Lucas são 4. E os Santos Padres ensinam que no São Lucas encerra nas 4 às 8. E nas 8 encerram às 4. Mas são 8. De um modo ou de outro. Por que Jesus Cristo nos propôs as bem-aventuranças? Jesus Cristo nos propôs as bem-aventuranças para nos fazer detestar as máximas do mundo e para nos convidar a amar e praticar as máximas do seu Evangelho. Então aqui, os senhores vão perceber que é tudo o contrário. Os pobres de espírito, o mundo diz o contrário. Os mansos, o mundo diz para não ser manso. Os que choram, o mundo propõe alegrias e dissipações. Os que têm fome e sede de justiça, o mundo propõe, e o diabo também, o contrário. Misericórdia, o mundo não conhece e o diabo detesta. Os puros de coração, o espírito de impureza é o espírito que reina neste mundo e nas trevas. Pacíficos, é tudo contrário. Então, nosso Senhor está propondo a perfeição própria dos filhos de Deus nas bem-aventuranças. Então se encerra uma perfeição máxima. Supõe dons, virtudes. Por isso, quando nós vemos um santo, nós vamos ver as virtudes heróicas, o Espírito Santo movendo plenamente aquela alma e eles nas bem-aventuranças reinantes. Entende? E não é uma coisa assim inacessível, uma luz mística que tem que estar Não. É alcançável a todos os bons cristãos nessa terra que se esforçam para chegar nesta submissão ao que nosso Senhor nos propôs nessas 8 bem-aventuranças. Quem são aqueles que o mundo chama bem-aventurados?
O mundo chama bem-aventurados aqueles que desfrutam a abundância de riquezas, honras, que vivem delícias e não tem nada que os faça sofrer. Então nós vemos aí a bem-aventurança ser contrária. Nosso Senhor manda uma coisa, o diabo manda outra. Contrária, não é diferente, é contrário. Deus manda a cruz e o diabo manda prazer. Deus proíbe, o diabo permite. Por isso as bem-aventuranças são contrárias ao espírito das trevas e ao espírito do mundo. Agora o catecismo vai explicar cada uma das bem-aventuranças. Então vamos começar pela ordem, não? Quem são os pobres de espírito que Jesus chama bem-aventurados? Os pobres de espírito, segundo o Evangelho, são aqueles que têm o coração desapegado das riquezas, fazem um bom uso delas, se as possuem, não as procuram com ânsia, se não as têm, e sofrem com resignação a perda delas, se lhes são tiradas. Então os senhores veem aqui que é muito interessante, não é luta de classe, não é viver na miséria porque é pobre, e não é para viver, gastar tudo, jogar tudo pelos ares e para adquirir a pobreza. O nosso Senhor é muito claro, o Evangelho é muito claro. Aqueles que têm riquezas que não põem o coração nelas. Por isso nós vemos ricos pobres. Os santos reis, por exemplo, Santo Henrique da Hungria, Santa Isabel de Portugal, tinha sua coroa de ouro, suas joias, era rainha. O coração dela estava dentro do cofre dela? Não estava. Mas tinha. Agora vamos ver um pobre desapegado. São Bento José Labre. Era um mendigo. Tal qual mendigo, hein? Sujo, que andava de altar a altar nas 40 horas, rezando, confessando, mendigo. Ele era rico. Ele pregava contra a riqueza dos ricos? Não. Santa Isabel de Portugal, rainha, rica e pobre. São Bento José Labre, pobre e rico. Ou São Francisco de Assis, por exemplo, que era de classe alta, renuncia e vive uma pobreza voluntária, própria do Evangelho, e a vive extremadamente. Não tinha um coração naquilo que ele renunciou e tampouco condenou aquilo que os outros tinham, porque é lícito. Nosso Senhor não é nada favorável ao espírito de luta de classes. Nós vemos ele na casa de Lázaro, que era rico, Maria Madalena, Santa Marta, e vemos ele na casa dos pobres e à beira dos lagos de Jerusalém também, com os pescadores que eram seus discípulos. E dentre eles tinha São Mateus, que era cobrador de impostos, que não era pobre, porque eram famosos de desviar, como todos que cuidam das coisas públicas não fazem um desvio por aí, então ele tinha dinheiro. Bom, Zaqueu, Nosso Senhor visita. Então Nosso Senhor não é o que pinta a teologia da libertação. Eles desfiguram o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Então os pobres que não têm, não procuram com ânsia, mas não está proibido procurar as riquezas. Então toda prosperidade é lícita, mas a ânsia de tê-las, sim, é contrário ao espírito do Evangelho. E quando se perde, a resignação é própria daquele que é pobre de espírito. Quando vem a perder as riquezas, não entra em desespero. O espírito do mundo é todo o contrário. Se tem, quer ter mais. O pobre, enquanto não ganhar na loteria, não terá paz. Vai ficar pobre depois de 8 anos, vai ficar mais pobre do que era, mas deseja com avidez. E quando perdem, o que eles fazem? Suicídio. É o desespero dos desesperos. Nós vimos isso com o corona solto, hein? Quantos empresários quebraram e se jogaram de algum lugar ou tomaram alguma coisa ou fizeram qualquer desgraça. É o desespero de quem tem o seu coração dentro de um cofre ou de uma conta bancária. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que tratam o próximo com brandura
e sofrem com paciência os seus defeitos e as ofensas que dele recebem, sem alteração, ressentimentos ou vingança. Então a mansidão, ela aqui tem um vínculo com a virtude da fortaleza, porque o manso, ele é senhor de si mesmo. Então se ele ouve um desaforo, e ele é manso de verdade, o que ele vai fazer? Ele vai ficar quieto, porque no fundo do fundo, ele vai enxergar-se diante de Deus e falar: eu sou um filho de Adão, mereço ouvir isso daqui. Pronto. Agora, o mundano que não recebe nenhum insulto, mesmo merecido, ele vai se vingar, ele vai retrucar, vai tentar rebaixar aquele que o insulta. Aí vem todas as rixas, difamações, calúnias, detrações, etc. Pois então, a mansidão abomina todos esses recursos próprios dos mundanos. Mas aqui, sem alteração, é absoluta, porque não é só ficar sorridente do lado de fora e por dentro querer arrebentar a cara daquele que o insulta. Não. É próprio como Nosso Senhor fez na sua paixão, flagelado, coroado de espinhos, e não vemos do céu nenhum raio partir, nenhum deles que fizeram isso. Nosso Senhor sofre resignado para nos ensinar que este é o espírito dos que devem seguir o Evangelho. Mansidão. Mas não é ser um lesado, um bobão, um trouxa, não é isso. Mansidão. A moto providencial para nos provar. Sigamos. Quem são os que choram e todavia são chamados bem-aventurados? Os que choram e todavia são chamados bem-aventurados são aqueles que sofrem com resignação as tribulações e que se afligem pelos pecados cometidos, pelos males e pelos escândalos que se veem no mundo e pela ausência do céu e pelo perigo de o perder. Essa virtude é própria do penitente, essa bem-aventurança. O penitente olha para si, para o seu passado, vê que mazela, repara chorando e se emendando. Olha para o seu entorno, vê que todo mundo está na situação que ele estava ontem. Reza pelos pecadores, conversão dos pecadores. Aí olha para o final de tudo isso, todos, ou a sua maioria, caminham para o inferno e poucos caminham para o céu, mas todos correm o risco de perder o céu. Então ele reza por todas as almas. Aqui também entra um parênteses, o espírito próprio que Nossa Senhora pediu em Fátima. Rezar pelos pecadores, porque muitas almas vão para o inferno, porque não tem quem reze por elas. É esse espírito. E chorar é chorar mesmo, hein? Não é aqui só uma imagem de aflição. É da mesma forma que com o pecado nos deleitamos, rimos e nos entregamos. Para a penitência a gente tem que derramar lágrimas, sim, senhores. Escorrer pelos nossos olhos. Aqui, pela nossa face. São Pedro é um desses bem-aventurados. Por ter negado nosso Senhor, a tradição conta, com toda a verdade, que São Pedro tinha 2 surcos aqui, na pele, porque ele chorou desde aquele momento a vida inteira que Deus lhe deu. Por ter negado Nosso Senhor 3 vezes, o galo cantou e se cumpriu o que Nosso Senhor havia dito. Bom, o consolo dele foi poder morrer como Cristo e estar lá e nos julgará como os 12 apóstolos julgarão a todos no final dos tempos. Quem são os que têm fome e sede de justiça? São aqueles que desejam ardentemente crescer cada vez mais na graça de Deus e na prática das obras boas e virtuosas. Então é aquele avaro das coisas espirituais. Ele não se conforma porque ele não é tão pecador como ontem. Entendem? Não é assim, eu não vou, eu santifico o domingo, rezo meu terço, não cometo um pecado mortal há muito tempo, eu estou bem. Bom, este falta fome e sede de justiça. Justiça no Evangelho se designa também a graça. Por isso fala justificação, não a santificação.
Então, aquela alma que tem fome e sede de justiça é aquela que quer crescer e não se conforma com a estatura atual. E isso é muito interessante, porque a graça, quando nós saímos do pecado, ela aumenta, conforme aumenta o amor a Deus. Todas as boas obras aumentam a graça na alma daquele que está em santidade, em justiça. Então a alma que tem fome e sede de justiça vai buscar fazer a graça crescer cada vez mais. Não vai se conformar com o estado mero, comum, corrente que se encontra hoje. Esta bem-aventurança é muito ausente falando de tradicionalistas, entre nós. O padre pode falar sem juízo temerário, porque o senhor sabe, 10 anos de sacerdócio, estive em fraternidade, onde nós estamos hoje. O comum dos mortais desses âmbitos, inclusive do que nós estamos aqui, o que a gente se conforma? Eu não vou na missa nova, eu não aceito as mazelas do concílio, eu aprendi o catecismo de Trento e o de São Pio X, é igual o fariseu, eu não sou como os demais. Mas não deixa com que estas coisas que hoje nós temos cheguem à sua plenitude, que é espichar-nos em perfeição. Então falta fome e sede de justiça. Quem são os que usam de misericórdia? Os que usam de misericórdia... tá certo, 829. Quem são os que usam de misericórdia? Os que usam de misericórdia... Espera aí que o padre... Deu uma pulada aqui. Sim, os mansos que choram, tá certo. 829. Quem são os que usam de misericórdia? Os que usam de misericórdia são aqueles que amam em Deus e por amor de Deus o seu próximo e se compadecem das suas misérias, assim corporais como espirituais, e procuram socorrê-la segundo suas forças e seu estado. Aí esta bem-aventurança se une também com as chamadas obras de misericórdia espirituais e corporais, que quem as move é a caridade, é outra bem-aventurança ausente nos tradicionalistas. Olha, os senhores não vão encontrar, salvo em uma cidade aqui do Brasil, mas outros que façam asilo. Não tem obra de caridade. Que tradicionalista vai fazer um orfanato? Um ou outro. Quem visita... Presídio é complicado, hein? Mas quem está lá? Então, às vezes, muitas vezes, em realidade, falta esse se compadecer, por amor de Deus, dos menesterosos. Quer de misérias espirituais como corporais. Quem está enganado, uns falam, eu não tenho, ele está onde ele quer, eu não vou falar nada, o problema é dele, se ele quiser ele procura. Falta misericórdia, às vezes um bom conselho. Às vezes eu ouvi um aflito, alguém está desesperado e não tem quem o ouça, dar bom conselho, rezar pelas pessoas que nós sabemos que estão aflitas e não conseguem sair de suas aflições, e também chega a dar uma esmola a um que pede por aí, ou uma pessoa necessitada que nós sabemos que está passando necessidade real, e como diz o catecismo, procurar socorrê-lo segundo as forças e o seu estado, segundo o que nós podemos fazer agora, sem detrimento, obviamente, do estado de cada um. Quem são os puros de coração? Os puros de coração são aqueles que não têm nenhum afeto ao pecado. Sempre se afastam dele e evitam, sobretudo, toda e qualquer espécie de impureza. Então, os senhores veem que cada bem-aventurança vai aperfeiçoar uma virtude, muitas delas. Esta é a virtude da castidade, continência. Então, não é somente não cometer o pecado. O puro de coração vai se afastar de toda coisa que possa deixar menos branca a sua alma. Então, por exemplo, uma coisa de duplo sentido. Duplo tem o bom e o mal. O mal vai manchar e o bom vai seguir adiante. Não tem isso. Aí aperfeiçoa a virtude da castidade. E os pacíficos são aqueles que vivem em paz com o próximo e consigo mesmos. E procuram estabelecer a paz entre aqueles que estão em discórdia.
Então os pacíficos não é essa paz da ONU, União de Povos em Mazela. É o que? Uma paz que vem da ordem de Cristo, mas as almas que têm paz. As pessoas hoje também, às vezes até para coisas do céu, muita gente fica inquieta. Para vencer o pecado, inquietações. E são nas inquietações que o diabo faz maior estrago. Temos que ter paz. Não confiamos em Deus? A confiança nos traz o quê? Segurança. E na segurança nós temos o quê? Paz. Eu posso chegar no céu com minhas próprias forças? É impossível. Mas nosso Senhor não prometeu as graças para quem quiser chegar lá? Prometeu. Eu quero. Sim. Então eu espero tranquilamente, faço o que me compete e o que está fora do meu alcance, quem faz é Deus, e vamos avante. Então ninguém precisa perder os fios de cabelo para chegar no céu. Então essa inquietação não é somente social, é briga em casa, bom, tem disso também, mas às vezes as pessoas não têm paz, é uma tensão nervosa, uma ansiedade em tudo, roendo unhas e tudo, bom, falta o espiritual para corrigir essa. Aí chega até na paz em casa, na paz com os demais, até no modo de falar e de se comportar, tudo isso vai sendo pacificador. Quem são os que sofrem perseguição por amor à justiça? São aqueles que suportam com paciência os escárnios, as censuras. Está escrito aqui, hein? Não são palavras minhas. As censuras, como nós vemos acontecer neste país, as coisas boas são censuradas, as perseguições por causa da fé e da lei de Jesus Cristo. Nunca na religião católica nós tememos a eficácia dos perseguidores. Se os senhores olharem no começo, o Império Romano poderia ter massacrado 12 pescadores. Simples. Mata todos os apóstolos, com 72 discípulos, que eram pouca gente, e acaba com esta história, como eles pensavam, de uma nova religião, de um crucificado na Terra Santa. Eles conseguiram, o exército romano, todo mundo conhecido, eles devastaram, expandiram seu reino, mas não conseguiram com esses pescadores. Então, por que a gente teme hoje todo mundo com medo do PT? Ou o comunismo, que foi muito mais furibundo no seu princípio, devastou, um estrago imenso foi feito em países inteiros, mas a pergunta é: eles triunfaram? Não. Tem um auge e depois, como todos aqueles que se elevam, são derrubados. Derrubou do trono os poderosos. Magnífica se faz presente sempre quando um poderoso é iníquo. Por isso a gente não entra numa tensão nervosa, hein? Sabemos que todos aqueles que são inimigos de Deus vão perecer baixo a mão de Deus, como São Paulo diz que Deus nosso Senhor Jesus Cristo vai derrubar o anticristo com o quê? Com o sopro da sua boca. Simples assim. Não serão nossas armas, não será a nossa pregação, não será o exército dos cruzados que se levantará, hein? Será o sopro da boca de Cristo, como se derruba um castelo de cartas. Então, a gente tem que resistir, temos que resistir, temos que combater, mas a vitória de nosso Senhor é um sopro. Aí então, as perseguições não são temidas, são suportadas com paciência, porque as perseguições fazem os fiéis ficarem mais fiéis e os que estão dormindo acordarem do sono, e os que não querem nada com a vida são engolidos por ela. Simples assim. Então as perseguições se fazem necessárias dadas as mazelas dos homens. E eu aqui, um parênteses, vamos colocar a pátria, hein? Foi muito belo ver pessoas que ainda têm o mínimo de amor ao país. E para enxergar isso, nós vimos quando? Nunca. Foi necessário todo esse reboliço político para, no meio de muita gente lesada, você encontrar alguém que ama o seu país.
Todo mundo falava que amava o Brasil, mas nunca fizeram nada por ele. E alguns tentaram fazer alguma coisa. Ineficazes? Sim, ineficazes, mas alguma coisa tentaram fazer. Então se vê, bom, a perseguição, ou a investida do inimigo, baixo o nome de socialismo petista e lulista, fez com que os patriotas, no bom sentido da palavra, não estou falando que necessariamente são bolsonaristas, aparecessem. Você não via ninguém que queria fazer algo pelo Brasil, por quê? Porque eles tinham saúde, um dinheiro para sobreviver, e essas duas coisas o brasileiro tendo, ele está em paz com qualquer regime político. Não foi assim? Sempre foi assim. Mas dessa vez não, viram que a coisa era para estragar a pátria. Pois então, as perseguições fazem um serviço, Deus sabe tirar bem de males. Então, uma perseguição que é uma coisa má, Deus tira, é igual no veneno faz o soro antiofídico, de uma perseguição se tira coisas boas. Não devemos causá-las, mas quando elas são inevitáveis, são muito bem-vindas.